Olá, meus irmãos queridos, Deus abençoe o seu dia. Mais um podcast da série Por que Deus Criou o Homem. Nós vamos falar hoje sobre o triunfo na cruz e o poder da ressurreição. Colossenses, capítulo de número 2, do verso 14 ao 15. Cristo, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Satanás manipula as pessoas utilizando o poder da morte. Todos os homens temem morrer, ir para o inferno e de lá não sair. Todos os seres humanos, sem exceção, morrem, porque todos pecaram, e o salário do pecado é a morte. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Quando alguém morre, sua alma vai para um lugar chamado Hades, que retém os mortos. Lucas, capítulo 16, versículo 23. A porta do Hades tem apenas entrada. Nela não há saída. Isto é, quem ali entra não consegue retornar. O Senhor Jesus, todavia, venceu a morte, pois nele há o poder da ressurreição. Ele não estava sobre os poderes do mundo presente. João 8, 23. Por isso, sua obra rompeu os grilhões da morte e do Hades. Aleluia! Podemos ver em Hebreus 2, 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão. Por toda a vida, Deus é santidade e justiça. Por amor a nós, ele enviou seu próprio Filho na forma humana. Antes, como Deus incorpóreo, ele era apenas espírito. Porém, para nos salvar, o Senhor Jesus foi gerado em Maria por obra do Espírito Santo. Jesus foi gerado em Maria por obra do Espírito Santo. Mateus 1, verso 18. E fez-se um homem de carne e sangue como nós, mas sem pecado. Mais uma vez, eu quero repetir aos irmãos. E fez-se um homem de carne e sangue como nós, mas sem pecado. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Na carne do homem habita o pecado. No entanto, na carne do Senhor Jesus não havia pecado. Ele tinha apenas a semelhança da carne do pecado. Por esse motivo, o Senhor Jesus, ao ser crucificado, levou os pecados do mundo inteiro à cruz. Romanos capítulo 8, verso 3 e 1 João capítulo 2, verso 2. Além disso, por seu precioso sangue, ele nos resgatou e providenciou o perdão dos nossos pecados.
1 Pedro capítulo 1, verso 18 e 1 João capítulo 1, verso 7. O Senhor Jesus satisfez os requisitos da santidade e da justiça de Deus. Na cruz, ele triunfou sobre o diabo e o destruiu. Satanás talvez tivesse pensado que Jesus, ao morrer, se tornaria seu refém. Porém, o Senhor ressuscitou ao terceiro dia, rompendo as portas do Hades e abrindo-lhe uma saída. Aleluia, glória a Deus! Em ressurreição, Cristo levou cativo o cativeiro, libertando aqueles que estavam escravizados nas mãos de Satanás. Efésios capítulo 4, verso 8 e Salmos 68, verso 18. Glória a Deus! Esse é o poder salvador da vida de ressurreição. Essa é a obra vitoriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus por ter nos livrado do domínio do inimigo. Antes, por causa do pavor da morte, estávamos sujeitos a Satanás. Agora, porém, o Senhor já nos salvou, pois Ele mesmo, em carne e sangue, triunfou na cruz sobre o pecado, anulou o poder da morte e destruiu o diabo. Quando cremos na obra redentora do Senhor Jesus, também cremos que o nosso velho homem foi crucificado juntamente com ele na cruz. Cristo ressuscitou dentre os mortos. A morte já não tem domínio sobre ele. Por isso não precisamos temer o Hades e nem a morte. Romanos 6, versos 5 ao 9. Aleluia! Que os irmãos possam ficar com esta mensagem e saber que somos mais que vencedores, pois Ele nos amou. Quero deixar um ponto-chave aos irmãos. Neste momento, o Senhor venceu o poder do Hades. Também quero deixar uma pergunta para a meditação dos irmãos. Por que o Senhor precisou participar de carne e sangue? Fiquem com essa pergunta, mentalizem, respondam e que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.